Nenhuma pessoa inteligente pode ficar no Brasil, porra. Eu já disse, ser brasileiro é uma coisa que ninguém devia fazer. Eu não recomendo que ninguém faça isso. Eu já disse, eu sou brasileiro, mas estou inocente, né? Porque meus antepassados vieram do Portugal, da Alemanha. Então, eu sou um pobre espermatozoide que foi lançado no ultramar e foi cair no lugar errado, tá entendendo? Então, não tenho culpa nenhuma. Né? Pergunta se você tem vergonha de ser brasileiro? Não, porque eu não tenho culpa. Com relação a esse livro aí, Maquiavel Pedagógico, eu li esse livro e fiquei assustado. A coisa é tenebrosa, é desesperadora. É horrível. Ele mostra que todos os métodos pedagógicos que estão sendo aplicados, vamos dizer, por molde da ONU, no mundo, praticamente no mundo inteiro, tem países, 2 ou 3 países que não são afetados, mas em geral os outros são, não tem nada a ver com aprendizado. É tudo engenharia comportamental, para criar o cidadãozinho bem comportadinho da nova ordem mundial. Cidadãozinho politicamente correto. É só isto. E daí as pessoas estranham e falam, meus filhos estão ficando burros. Porque no mundo inteiro está acontecendo isso. A educação está em crise no mundo inteiro. Claro que não chega, vamos dizer, ao nível brasileiro. Quer dizer, o Brasil é campeão absoluto. Quer dizer, a nossa educação é a pior do mundo. Se você for na Zâmbia e na Serra Leoa, não está acontecendo coisa igual. Mas que a educação está caindo, aqui nos Estados Unidos está caindo. Eu recomendo a vocês o livro da Charlotte Iserbyt, que se chama The Deliberate Dumbing Down of America, a estupidificação deliberada da América. Também é um livro constituído só de documentos, e ela mostra a continuidade desses projetos educacionais que vem desde a década de 30, que começou com aquele imbecil do John Dewey, que é assim, um imbecilizador em massa, né? E que alguns ainda consideram um grande filósofo. No Brasil não tem nenhum John Dewey, tem um discípulo do John Dewey, que foi Anísio Teixeira, que todo mundo até hoje, né, badala o Anísio Teixeira. Eu digo, mas é o cara que começou a levar a influência do John Dewey para o Brasil. Agora nós vamos fazer educação popular. Fala, bom, então, é o povão, então a gente dá educação de merda. As pessoas perguntam, você acha que a gente deve dar educação para todo mundo? Fala, não, essa educação que se dá no Brasil não deve dar para ninguém, não deve dar nem para porco, nem para cachorro, porra. Se oferecer para mim, eu fico ofendido. Agora, a educação deve ser a melhor possível, e você deve dar o máximo de pessoas que você possa. Se não pode dar para todo mundo, então você dá para uma elite, que na geração seguinte, aquela elite espalha para mais pessoas. E depois para mais pessoas e vai formando um efeito de círculo concêntrico. É assim que se faz. Agora, se você não tem educadores preparados, fala, bom, então o que vai? Nós vamos espalhar milhões de charlatães para enganar milhões de crianças, como estão fazendo agora. Né? Alguém me manda um projeto de regulamentar a profissão de filósofo no Brasil. Né? Olha, eu lhe digo que eu não serei prejudicado por este projeto. Mas, de qualquer modo, a ideia é muito imbecil. É só no Brasil que pode ter um treco desse, porra. É? Porque a atividade de filósofo não corresponde a nenhuma atividade profissional. É? O sujeito ensinar filosofia pode ser. Bom, ele escrever livro de filosofia pode ser. Mas a filosofia em si mesma não corresponde a nenhuma atividade. Como é que você ia remunerar Sócrates? Como é que você ia regulamentar o que Sócrates falou? Sócrates não escreveu um livro. Sócrates não deu aula em nenhuma escola. Ele simplesmente conversava com as pessoas. Quer dizer, ser filósofo é você ter uma filosofia. Quer dizer, você ter examinado uma série de problemas, você ter o que dizer sobre ela. Pouco importa se você diz, vamos dizer, num círculo de amigos, numa universidade, num livro, numa igreja. Tá certo? Isso aí não faz a menor diferença. Então, veja, por exemplo, 2 dos maiores filósofos do século XX, que foram Georg Simmel e Xavier Zubiri, não ensinavam na universidade, eles davam uns cursinhos em casa. Os cursos do Georg Simmel prepararam toda uma geração de professores universitários alemães, sendo que ele mesmo não era professor universitário. Né? E o Georg Simmel teve problema porque ele era judeu, na época tinha preconceito contra o judeu, ele preferiu ficar em casa. Claro que havia judeus que conseguiam entrar na universidade, mas ele preferiu não ter essa incomodidade, era orgulhoso. Falar, quer saber? Tá certo? E é um filósofo de primeiríssima ordem que marcou a história da filosofia nos países de língua alemã. Outro foi o Xavier Zubiri, que teve um problema lá com o governo franquista e também
era orgulhoso, falou, não vou disputar, não. Ele disse, então esses aí não são filósofos profissionais, quer dizer, no Brasil eles não seriam filósofos, né? O Mário Ferreira dos Santos também não seria filósofo. Por quê? Porque ele nem deu aula na universidade, nem prestou assessoria para nenhuma empresa, né? Porque hoje em dia tem esse negócio, você convoca um filósofo para dizer besteira para você lá e paga um dinheiro para ele, né? Vai ser assessor filosófico É só no Brasil que pode acontecer um treco desse. Para mim, pouco me interessa se vocês me dão título de filósofo, dão título de surfista. Tá entendendo? Eu estou cagando para isso, meus filhos. Tá entendendo? Quer dizer, tem o mundo dos regulamentos e tem o mundo da realidade. Tá certo? Então, olha, a minha obra filosófica está aí, tá certo? Está em livros, em apostilas, em cursos, em gravações, em vídeos, etc, etc. E, lamentavelmente, ela existe, meu filho. Você não pode fazer nada contra isso. Nicolas Gomes Dávila, né? Que quanto mais alta é uma atividade, mais ridícula é a pretensão de você julgá-la de fora. Mas só pode julgar se um sujeito é filósofo ou não, quem também é filósofo. Agora, as universidades brasileiras nunca produziram um único filósofo, essa que é a verdade. Nunca saiu um único filósofo de dentro das universidades brasileiras, né? E todos os nossos filósofos, que alguns com fama internacional, é gente de fora da universidade, que era o Miguel Reale. Miguel Reale chegou a ser reitor da universidade, mas não era do departamento de filosofia, ele era um advogado. Era professor da faculdade de Direito, ensinava uma coisa completamente diferente, ensinava Direito Civil, inclusive foi o autor do nosso Código Civil. Então, e ele, nas horas vagas, ele criou o Instituto Brasileiro de Filosofia, que publica a Revista Brasileira de Filosofia, publicou durante 40, 50 anos, que é a única publicação filosófica respeitável do Brasil, respeitável com uma vida contínua ao longo de muitas décadas. Então a história da filosofia no Brasil está na Revista Brasileira de Filosofia, no Instituto Brasileiro de Filosofia, e não está na USP. Na USP, eles mesmo confessam. Tem um livro do Paulo Arantes, que se chama Um Departamento Francês do Ultramar, ele confessa que nunca saiu nenhum filósofo de lá. Agora, se a faculdade de filosofia não ensina filosofia, então que merda que está fazendo? Isso aí é gastar dinheiro público. É o Miguel Reale, o Mário Ferreira dos Santos, o Vicente Ferreira da Silva e o Wilhelm Flusser, que era um emigrado tcheco, que depois não convidava o cara para dar aula. Então ele vivia jornalista, escrevia uns artigos no Estadão. Um dia se encheu o saco e foi embora para a Alemanha. Em 3 meses era um dos filósofos alemães mais reputados, convidado a falar em tudo quanto é lugar. Não é um negócio impressionante? Né? Então, o que foi fazer no Brasil? Nenhuma pessoa inteligente pode ficar no Brasil, porra. Eu já disse, ser brasileiro é uma coisa que ninguém devia fazer.